eles realmente ficaram enlouquecidos com o que tinha acontecido, né? E aí, tanto Simão, quanto Tiago e João, que eram companheiros de Simão, né? Estava todo mundo encantado com o que tinha acabado de acontecer, perplexo, né? Então Jesus falou para Simão: não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Então eles deixaram os barcos na terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Por que vocês acham que Pedro, Tiago e João deixaram tudo com tanta rapidez e seguiram Jesus? Vocês acham que foi só por conta desse milagre do peixe? De verdade, estamos conversando como irmãos, que vocês já ouviram esse trecho quantas vezes? Vocês acham que foi só porque Jesus fez esse milagre? Vocês acham que foi só isso? Não, na verdade tinha acontecido um milagre antes, no coração deles. E já haviam sido fisgados por Jesus. Lembra do trecho de Jeremias que diz: seduziste-me, Senhor, e eu deixei ser seduzido. É isso que a gente precisa. Nós precisamos desse milagre. Nós precisamos desse milagre que antecedeu o milagre da pesca. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei ser seduzido. Então, depois que a gente é seduzido, fisgado por Ele, o que Ele mandar fazer, nós fazemos. Porque primeiro já aconteceu esse milagre. Porque do jeito que Pedro ficou apavorado, na primeira leitura daquele dia, nós ouvimos Isaías. Isaías, quando ele vê o esplendor de Deus, que ele vê a glória de Deus, ele fala: o que vai ser de mim? O que vai ser de mim que vi a glória de Deus? O que vai ser de mim? E que ele escuta Deus falando: ai de nós, quem irá por nós? Que aí um serafim pega Atenas, coloca nos lábios dele, e ele fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Para a gente poder chegar a ponto de falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me, eu tenho que ser antes seduzida por Ele, fisgada por Ele. Porque senão, como é que eu vou virar pescador de homens? Como é que eu posso evangelizar? O que esse evangelho, o que o Isaías e o que a primeira carta de São Paulo aos Coríntios falou? Quando Paulo fala: Deus apareceu a mim como um aborto, eu era o último, eu nem posso ser chamado de discípulo. Os três tinham uma característica: Isaías, Pedro e Paulo. Eles reconheciam quem eles eram diante de Deus, da humildade deles. Senhor, eu não posso fazer isso, eu não sou nada. E é tão interessante, né, que Deus não precisava de ter usado de nenhum dos discípulos, como Ele não precisava de nenhum de nós, para fazer a obra dEle. Mas Ele quis. Ele quis usar o homem para salvar o próprio homem. Então, como é que hoje, né, quando Deus nos chama, isso aqui é um chamado, é uma vocação. Quando Ele chama cada um de nós e fala: não tenhas medo, eu preciso de você. Aonde? Lá no seu trabalho. Aonde? Lá na sua casa. Evangelizar dentro de casa é uma luta. É a parte mais fácil, né? Evangelizar dentro de casa. O povo olha e fala: engraçado, conhece essa pessoa, né? Como é que agora está cismada que a gente reza, né? Difícil, né? Quando Ele fala assim: eu preciso de você lá no seu prédio. Eu preciso de você onde Ele achar. E você será a minha testemunha. É fácil? Não. O que a gente precisa para ser aquilo que Ele disse, pescador de homens? Porque aqui a gente já até aceita: Senhor, eu serei um pecador, pescador de homens. Eu tomo consciência daquilo que sou, ou nada. Mas o que a gente de verdade precisa na vida? A gente precisa de alguém que nos olhe com olhar de esperança. A gente precisa de alguém que nos olhe e que fala assim: não, você é capaz de além do que você está mostrando ser. E a pessoa que faz isso, além de mãe, né, que mãe sempre acha que a gente é muito melhor do que a gente é, né? Mas assim, mãe não é uma raça que sempre acha o filho maravilhoso, né? Por isso que todo bandido é pego, né? Porque ele sempre vai visitar a mãe, né? Que a mãe, poxa, mas que menino é tão bom, gente. Vocês prenderem ele foi só por acaso, porque ele é ótimo, uma excelente pessoa. É mãe. Aos olhos de mãe, todo filho é lindo. Filho tem defeito? Diante de mãe? Nunca. É assim diante de Deus. Então, a gente precisa de alguém que nos olhe com esperança.
que olhe para cada um de nós e fala, essa pessoa você tem um potencial, igual ele falou com Pedro. Você pode imaginar quando ele pegou esses discípulos, tudo tosco, eles não sabem nem falar. Então tem uma brincadeira, né, que quando Jesus vai ter ascensão, né, que um dos anjos fala com o Senhor assim, é para essa turma que o Senhor está entregando a missão? O Senhor tem um plano B? Não vai dar certo, não, Senhor. É essa turma? Vai dar certo, não. Mas é porque Deus da mesma forma olha para cada um de nós e espera que cada um de nós seja um evangelizador. Que cada um de nós não perca a oportunidade de primeiro estar apaixonado pelo Evangelho, de estar apaixonado pela palavra de Deus, apaixonado pelo projeto de Deus, e anuncie. Alguém que não tenha medo de entregar tudo que tem para Deus, nem que seja igual aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes, mas era tudo que tinha, entrega tudo para que Deus alimentasse uma multidão. Fala, Senhor, não tem nada. Ele fala, eu sei, minha filha, eu sei, não tem novidade, não é isso? Senhor, mas eu não tenho nada, nem a capacidade, eu sei, mas diga apenas o sim, e Ele fará. Mas a gente pode contar para as pessoas, ou entusiasmá-las, se isso primeiro não chegou no seu coração? Não. Como é que eu posso falar para Jesus que quer ser pescador de homens, se a gente não tem uma experiência do que significa isso? É tão interessante que tudo na minha vida começou a partir de um terço. E tudo que Jesus quer transformar na minha vida é a partir de um terço. Tudo dependeu da minha obediência. Quando eu estava num grupo de oração, há 1983. Quantos anos tem isso? Muita gente que não era nem nascida. E eu estava num grupo lá num lugar onde eu morava, que era no Pensionato das Feiras. Eu tinha feito o seminário do Espírito Santo, e era um auditório. Eu estava em pé no fundo, que estava muito cheio. O coordenador saiu de onde ele estava, lá na frente, foi até onde eu estava. À medida que eu estava vendo ele aproximar, eu falei, cutuquei Jesus, falei com ele, o que o senhor vai arrumar hoje? E ele olhou para mim e falou assim, eu tenho um recado para você. Eu falei, pois não. Jesus mandou te pedir para rezar o terço todos os dias. Falei, pode continuar o recado, né? Porque o terço, ele já sabe que eu rezo. Ele já sabe que eu rezo, mas ele reza junto, né? Eu sempre rezava quando eu morava sozinha, então eu falava com Jesus, eu e meu anjo da guarda já são 2, né? Então o senhor falou que se 2 estão reunidos, o senhor vem, então somos 3, né? O senhor não falou, se 2 estão reunidos em meu nome, eu estarei. Então eu e meu anjo, a gente rezava o rosário de joelho. Eu e ele 2. Eu falei com ele, mas ele já sabe que eu rezo. O que mais? Eu brinquei com ele, o apelido dele era Índio, e eu falei com ele assim, a gente é amigo, ele não dá ponto sem nó, não. Ele falou, ele não falou mais, ele só falou, reze o terço todos os dias. Muito bem, eu morava no Pensionato das Freiras, o primeiro andar, que era aquele corredor comprido, né, que ninguém acho que nunca conviveu. E era só quarto, de um lado do outro. Mas ele me colocou estrategicamente num quarto que do lado tinha um bebedouro por andar. O pensionato fechava às 11 da noite. Às 10 horas, as irmãs já começavam a desligar as luzes, o quarto de estudo era fechado, etc. E era quando a gente começava a rezar o terço. 11 horas da noite a gente rezava o terço, todas as noites. Eu morava com mais 2 meninas. A partir deste dia, começou a bater na porta do meu quarto, porque como tinha um silêncio absoluto, hoje se a gente conta para as pessoas que tinha um telefone para 200 mulheres, o povo surta, né? Mas era um telefone para 200 mulheres, e os homens nos achavam, era uma coisa sensacional, né? Era impressionante, porque eles estavam lá, né? Era uma coisa, coitado, o telefone não parava, ele desligava, era a conta de um colocar no gancho, o telefone já estava tocando, né? Vocês imaginam, 200 mulheres e um telefone. Isso é uma coisa surreal, ninguém acredita, né? Mas era assim, o pessoal ficava assim na porta, cheio dos rapazes lá, firme, né? E a partir dessa noite, quando fechava tudo e fazia o silêncio, tinha uma fila no bebedouro que as meninas iam buscar água para levar para o quarto. E nesse momento que fazia silêncio, a gente estava rezando o terço. Então o pessoal escutava Ave Maria, Santa Maria. E a partir desse dia as meninas começaram de 3 em 3, era uma coisa impressionante. Batia na porta e falava, o que acontece aqui? A gente reza o terço, posso entrar? Pode, tinha o meu terço e a Bíblia, mais nada. Bem, isso foi outubro. Quando foi início de dezembro, nós éramos 100 mulheres que rezávamos o terço todas as noites. Um quarto de pensionato, não cabia ninguém, né? O povo amontoava em todos os lugares para poder rezar.
E aí as mães começaram a ligar para as freiras e falaram assim: é obrigatório agora ir no pensionato as meninas terem um terço e uma Bíblia? Ah, não, nunca. Imagina, a mulherada de 17 anos de idade com um terço e uma Bíblia. Não, ninguém falou isso, ninguém pediu. Mas nós vamos investigar o que está acontecendo. E 11 horas da noite eu morava no primeiro andar, 3 andares. É onde é o IBMEC hoje, né? Uma parte é IBMEC. Quando eu vejo o IBMEC tomado numa parte lá, eu lembro onde é que era o meu quarto, né? As meninas davam 11 horas da noite, a mulherada começava a descer. E imagina, a senha era, as batiam e entravam. Batiam e entravam. Vocês podem imaginar o que aconteceu na cabeça das freiras. O que é essa confusão de mulher, todo mundo de camisola, de pijama, entrando num quarto, 11 horas da noite? Coisa boa, não estão fazendo. Elas perceberam que tinha esse movimento e um dia elas armaram mesmo, né? Então elas ficaram num quarto em frente ao meu, foi vendo aquele movimento, né? Que ele entra, aquela porta abrindo e entra gente, e ninguém com nada, porque o terço, a Bíblia era só meu, ninguém tinha nada. E chegava as mulheres só de pijama ou de camisola. Só menina de 17 anos de idade. Aí esperaram um tempo, e elas entraram de uma vez. E estava todo mundo de joelho rezando. Então, a partir desse dia eu ganhei a capela. E é de quando começou o grupo, em 1983. E aí eu entendi que era ser pescador de homens. Era eu? Não. Jesus precisou do meu? Sim. Reze o terço, o resto ele fez. Eu não sabia nada da palavra de Deus, estava começando a ler a Bíblia. Aí a gente acabava de rezar o texto, eles ficavam tudo me olhando, eu cutucava ele, falava assim com ele: vou falar o que esse povo, tudo me olhando. Eu não sei nada, o que eu vou falar? Aí ele só mandava para mim Isaías: se passar pelo fogo, fogo não queima; passar pela água, você não afoga. Eu sabia explicar isso para o povo, dava tudo certo. Jesus é apaixonante, porque ele andou comigo, ele foi me ensinando. À medida que eu fui aprendendo, eu fui ensinando. À medida que eu fui aprendendo, a primeira pessoa que era evangelizada era eu até hoje.